Sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Convido você a que abra sua Bíblia no Salmo número 28. Vamos ler o versículo 7. Diz-nos assim a Palavra de Deus: O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico eu o louvarei. Conserve a sua Bíblia aberta, tem em mãos também um bloco de notas, um caderno, para fazer as anotações que vamos pontuar ao longo do estudo da Palavra de Deus. Meus queridos, o nosso tema hoje é: conheça, entregue e confie no Senhor. Eu não sei se vocês já ouviram alguém dizendo: na minha vida mando eu. Essa é uma frase bastante comum e eu mesmo já ouvi inúmeras pessoas dizendo isso. Não só adolescentes e jovens revoltados, mas também adultos que, devido à sua idade, deveriam ter maturidade emocional e, em sendo cristãos, maturidade espiritual. Muitas pessoas pensam assim, muitas pessoas dizem isto. Outros, meus queridos, já não têm a ousadia de proferir tais palavras, mas vivem como se eles mesmos fossem os seus deuses. Vivem como se Deus não existisse. Vivem como se não tivesse que prestar contas a ninguém. Como se eles mesmos fossem os seus próprios deuses, os seus próprios senhores, autossuficientes e capazes de conduzir os seus passos. Meus amados, o que a experiência tem me mostrado ao longo da minha vida é que as pessoas que dizem isto ou pensam desta maneira, que acham que são senhores de si mesmos, são as pessoas que têm menos sucesso em sua vida. Meus amados, quanto mais nós nos colocamos no trono, quanto mais nós endeusamos as nossas próprias vontades, quanto mais nós queremos controlar e dirigir os seus passos, menos experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida. E é por isso que eu gostaria de fazer 3 convites a você, através desta mensagem. O primeiro convite é: conheça a Deus como Senhor em sua vida. Vou repetir, anote aí: conheça a Deus como Senhor em sua vida. Amados, a palavra Senhor, neste salmo, é a tradução da palavra hebraica Adonai. E essa palavra, só nesse salmo, aparece 5 vezes. Esta palavra é um termo bíblico que denota propriedade, controle, e é aplicado a Deus como o Criador, como o dono e como o dirigente de toda a terra e de todos os que nela habitam. Esse termo também era empregado para designar os senhores de escravos, era empregado para designar a liderança do marido no lar, e era empregado, como nós empregamos o termo, como um pronome de tratamento. Neste salmo, e precisaremos então conhecer o contexto do salmo para definir o significado, neste salmo a palavra Senhor, ela designa Deus como Criador, Deus como o governante e Deus como o mantenedor de todas as coisas. Nesse caso, Deus é o Senhor sobre a nossa vida e nós somos seus servos, aqueles que foram comprados por Ele por alto preço, aqueles que foram resgatados por Ele e aqueles que devem servi-lo. Meus queridos, é interessante destacar que, como servos, nós não somos robôs, nós não somos autômatos, nós não estamos fadados a obedecer cegamente uma programação que nos foi feita. Deus nos dá a possibilidade de desobedecer à sua vontade. E muitas vezes nós, infelizmente, desobedecemos, deixando de tê-lo como Senhor.
e muitas vezes deixando de ser os seus servos. E passamos, neste caso, a experimentar as consequências do nosso pecado, as consequências da nossa desobediência. O profeta Isaías, a um povo pertencente ao Senhor, a um povo que estava em aliança com Deus, afirma: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meus queridos, isto se aplicava territorialmente ao povo de Israel. Se eles quisessem e ouvissem, comeriam o melhor daquela terra. Se não quisessem, seriam devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Mas também se aplica a todos nós como princípio espiritual. Se nós quisermos e ouvirmos, viveremos vida abundante. Se nós não quisermos e formos rebeldes, certamente vamos colher as consequências em nossa vida. Preste bem atenção, e é importante frisar este ponto. A vida, a bênção de uma vida abundante, só pode fluir, de fato, para aqueles que conhecem o senhorio de Deus em sua vida. Vou repetir. A bênção de uma vida abundante só pode fluir, de fato, para aqueles que conhecem o senhorio de Deus em sua vida. Você conhece o senhorio de Deus em sua vida? Queridos, eu gostaria de fazer algumas perguntas bastante pessoais. Vocês gostariam de não sentir falta de nada? Vocês gostariam de ter o necessário para suas necessidades físicas, emocionais e espirituais? Vocês gostariam de ter calma e tranquilidade, mesmo em tempos difíceis? Vocês gostariam de experimentar refrigério nos momentos de maior angústia? Vocês gostariam de ser cuidados no caminho correto e ter segurança em seus passos, mesmo nos vales mais sombrios e áridos, mesmo nos vales da sombra da morte? Vocês gostariam de se reconciliar com aqueles que são seus adversários, de serem abraçados pela bondade e misericórdia de Deus e de poderem habitar na casa do Senhor para todo sempre? Eu não sei se vocês relacionaram estas perguntas com algum texto da palavra de Deus, mas estas são as promessas contidas no Salmo número 23. No entanto, há algo que muitas vezes nós não atentamos. Essas promessas são promessas divinas para todos aqueles que têm o Senhor como o seu pastor. Porque o salmista afirma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Mas o que ocorre, meus queridos, é que muitas vezes nós queremos as bênçãos do Salmo 23, mas não queremos ser servos do Senhor do Salmo 23. Meus amados, que lições nós podemos aprender deste primeiro ponto? Anote aí. Primeira lição: analisar as nossas escolhas, analisar as nossas decisões e perceber, meus queridos, em quantas delas nós temos tentado ser senhores e em quantas delas nós temos tentado fazer Deus do nosso servo. Essa é a primeira lição. A segunda lição: entregar cada uma destas áreas da nossa vida, áreas nas quais nós temos tentado ser senhores, ao senhorio, ao governo, ao domínio de Deus, ao domínio de Cristo. Terceira lição: fazer planos. E a Bíblia não proíbe o homem de fazer planos. Ela diz que o coração do homem pode fazer planos. Então, eu convido você a fazer planos, mas a esperar, a aguardar, a descansar e se satisfazer na resposta que virá
dos lábios do Senhor. Segundo convite deste texto para a minha vida, para a sua vida: estreitar a experiência de entrega dos caminhos a Deus. Vou repetir: estreitar a experiência de entrega dos caminhos a Deus. A Bíblia nos diz o seguinte, lá no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meus queridos, quando nós nos convertemos, nós deixamos de confiar em nós mesmos para a nossa própria salvação e passamos a confiar única e exclusivamente no Senhor como nosso Salvador. Sem esta entrega não existe salvação. Se você não entregou a sua vida ainda a Jesus, deixando de confiar em si mesmo, passando a confiar nele como seu único e suficiente Salvador, você não está salvo. Meus queridos, para que nós prossigamos com tudo no nosso caminho de crescimento espiritual e de maturidade espiritual, nós precisamos, dia após dia, aprender a entregar o nosso caminho ao Senhor. Para que eu e vocês possamos experimentar as bênçãos do senhorio de Deus em nossas vidas, nós precisamos, manhã após manhã, aprender a entregar os nossos caminhos ao Senhor. Esta é uma experiência diária. Esta é uma experiência contínua. Por isso, neste segundo ponto, estamos sendo convidados a estreitar a nossa experiência de entrega dos nossos caminhos ao Senhor. Meus queridos, o salmista Davi estava passando por um contexto de dificuldades nesse salmo. E eu convido você a descobrir comigo qual era este contexto e quais eram essas dificuldades. Observe, Salmo número 28, versículo 1. Ele ora a Deus e pede a Deus para que ele não seja semelhante àqueles que morrem prematuramente, para que ele não seja semelhante àqueles que descem a cova. Versículo 2. Ele ergue as mãos para o santuário e ele suplica o auxílio de Deus. Salmo 28, versículo 3. Ele pede para que o Senhor não o arraste com os seus inimigos, para que o Senhor não o arraste com pessoas falsas. Mas notem, queridos, após fazer esta oração, após fazer estas súplicas, após derramar o seu coração perante Deus, ele afirma, antes mesmo da sua oração ser respondida: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. E junto com a sua oração de gratidão, ele faz duas afirmações que nós vamos analisar neste estudo. Duas afirmações que manifestam que estas dificuldades não o distanciaram de Deus. Pelo contrário, essas dificuldades o aproximaram de Deus. Fizeram com que ele estreitasse a sua experiência de entrega dos seus caminhos a Ele. Quais são estas duas expressões? A primeira delas, o Senhor é a minha força. O que tornava possível ao salmista, meus queridos, continuar orando, mesmo em circunstâncias tão desafiadoras. O que tornava possível ao salmista continuar bendizendo ao Senhor, mesmo antes de ter a sua oração respondida. O que tornava ao salmista manter-se numa postura de exaltação e de júbilo, mesmo antes de experimentar as transformações que desejava? Meus queridos, o que possibilitava isso? O que nos possibilita a semelhança dele é ter o Senhor como a nossa força. O Senhor é a minha força. O apóstolo Paulo nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. A segunda expressão é que Deus é o seu escudo. Ele entendia que os dardos inflamados do maligno continuariam sendo lançados em sua direção. Ele tinha por certo que o diabo continuaria incitando inimigos para que se levantassem contra ele. Ele tinha por certo que as dificuldades continuariam existindo.
mas ele estava escondido em Deus, refugiado em Deus, como o seu escudo. Meus queridos, que lições este segundo ponto nos ensina? Primeira lição, reconhecer, a semelhança do salmista, que nós somos fracos, que nós somos falhos, que nós somos frágeis e que nós, por nós mesmos, não temos forças suficientes. Por isso, precisamos aprender a entregar o nosso caminho ao Senhor. Segunda lição, eu e vocês devemos buscar forças em Deus continuamente, a fonte geradora de todo poder, a fonte geradora de toda a força. Como filhos do Senhor, como filhos de Deus, devemos nos fortificar na graça e em Jesus Cristo. Terceira lição, meus queridos, nós devemos nos refugiar em todos os momentos, mas muito especialmente nos momentos de angústia, em Deus, que é o nosso escudo. Terceiro convite, anote aí, renovar a nossa confiança em Deus em tempos difíceis. Vou repetir, renovar a nossa confiança em Deus em tempos difíceis. A Bíblia narra uma história muito interessante que se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 22 e 23. Esta história ocorreu depois da multiplicação dos pães. Jesus compeliu, coagiu, obrigou os seus discípulos a embarcarem e a passarem para o outro lado do mar. Ele permaneceu ali, despedindo as multidões. Depois de despedir as multidões, foi a um monte sozinho para orar. E ficou orando neste monte até de madrugada. Os seus apóstolos e discípulos que haviam embarcado já estavam a muitos estádios da terra. Nos informam os evangelistas que há cerca de 20 ou 30 estádios. Só para os irmãos terem uma ideia, um estádio media 185 metros. Portanto, eles estavam bastante distantes da terra, eles estavam em alto mar. E em alto mar, os ventos começaram a soprar contrários. E em alto mar eles passaram a enfrentar uma grande tempestade. E a grande tempestade que se levantou colocava em risco a sua embarcação, colocava em risco a sua viagem. E eu convido você a se colocar no lugar dos apóstolos, dos discípulos, naquele mar e naquela frágil embarcação. Quais seriam os seus pensamentos? Quais seriam as suas indagações? Eu gosto de imaginar que talvez os apóstolos estavam pensando o seguinte: por que Jesus nos compeliu e nos obrigou a entrar neste barco? Será que Jesus nos compeliu e nos obrigou a entrar neste barco para que pereçamos neste mar e morramos afogados? Por que Jesus não veio a ter conosco? Por que Jesus não está neste barco? Não seria melhor ter permanecido com Jesus em terra? Eu estou certo que estas poderiam ser algumas indagações dos apóstolos. Meus queridos, nós não estamos navegando, não estamos numa frágil embarcação, mas certamente em nossa vida enfrentamos tempestades, enfrentamos ventos contrários, enfrentamos dificuldades. Talvez estes questionamentos subam também ao nosso coração. Observe, meus queridos, que nos tempos difíceis e nas grandes tempestades, os nossos alicerces são descobertos. E nestas circunstâncias, nestes momentos, meus amados, nós podemos duvidar do cuidado divino. Nós podemos, por outro lado, manifestar inconformismo por ter que passar por tais dificuldades como filhos de Deus. Nós podemos ainda manifestar um desejo de murmurar contra os propósitos de Deus na nossa vida e na nossa história. E nós podemos ainda, de forma mais grave, maldizer ao Senhor e maldizer a nossa história. Não são poucos os que, em tempos tão angustiosos assim, fazem coro com a esposa de Jó. Amaldiçoam a sua história, amaldiçoam a Deus e desejam a morte. Amados, este salmo nos convida a renovar a nossa confiança em Deus em tempos difíceis. Observem,
O salmista afirma duas coisas neste versículo. Nele o meu coração confia. Salmo 28, versículo 7. Para que você entenda essa afirmação, observe o versículo 3. No versículo 3, ele nos afirma que muitos que estavam ao seu redor e que falavam de paz manifestavam perversidade no seu coração. Ou seja, eram pessoas falsas, eram pessoas hipócritas, eram pessoas enganadoras. E essas pessoas conviviam com ele. Certamente tais pessoas o decepcionaram profundamente. No outro salmo, falando da sua experiência, ele diz que muitos que caminhavam com ele levantaram contra ele o seu calcanhar para que ele tropeçasse. Meus amados, a palavra de Deus nos diz que experiências assim nos machucam, nos ferem, afetam-nos emocionalmente. Mas se o salmista, ou eu e vocês, estamos machucados, feridos e afetados emocionalmente por tais coisas, preste muita atenção. Nós não estamos desamparados por Deus. Se muitas vezes nós já não podemos confiar nas pessoas, em Deus poderemos confiar sempre. A palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem, mas bendito é o homem, feliz é o homem que confia no Senhor, que faz do Senhor a sua força. Uma segunda afirmativa do salmista: nele fui socorrido. Meus queridos, o socorro do homem é vão. Porque o homem é contingente, é limitado e muitas vezes não consegue socorrer. Mas além disso, não são poucos que se aproveitam quando nós estamos no chão para nos pisotear. Eu quero convidar você a prestar atenção no poema de Camilo Castelo Branco, intitulado Amigos. Ele diz: amigos 110, talvez mais, eu já contei. Vaidades que eu sentia. Supus que sobre a terra não havia mais ditoso mortal entre os mortais. Amigos 110 tão serviçais, tão zelosos das leis da cortesia, que eu já farto de os ver me escapulia as suas curvaturas vertebrais. Um dia adoeci profundamente, ceguei. Dos 110, houve somente um que não desfez os laços, quase rotos. Que vamos nós, diziam, lá fazer? Se ele está cego, não nos pode ver. Que 109, impávidos, marotos? Talvez a experiência de Camilo Castelo Branco se assemelhe muito à experiência de Davi neste salmo. E talvez se assemelhe à minha experiência e à sua experiência. Que lições esse texto nos ensina? Primeira lição, anotem aí. Os tempos difíceis, queridos, são inevitáveis e assustadores. É preciso que eu e vocês entendamos que é necessário que nós passemos por eles, para crescimento espiritual, para maturidade na nossa fé. Segunda lição, é preciso confiar no Senhor, de todo o coração, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Confie no Senhor, inteiramente no Senhor, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Terceira lição. Deus é poderoso para nos socorrer de formas inimagináveis. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos que estavam no barco, Jesus veio ao encontro deles andando por sobre as águas. E então disse: não temais, sou eu. E assim que ele adentrou aquele barco, cessou o vento, cessou a tempestade, porque o vento e a tempestade obedecem à sua voz. Ele é poderoso para vir ao nosso encontro, para nos socorrer e para acalmar as situações difíceis que nós estamos enfrentando através de caminhos e através de meios inusitados. Os amados, quarta lição. Em Deus nós podemos confiar e no Senhor nós seremos exaltados. Nosso lamento poderá se transformar em louvor. Quero concluir rememorando esses três convites que nós fizemos e que este salmo fez a todos nós.
nesta noite. Primeiro convite: conheça a Deus como o Senhor da sua vida. Faça disto um desafio diário. Faça disto uma experiência do seu dia a dia. Conheça a Deus, conheça Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Segunda lição: estreite a sua experiência de confiança e de entrega dos seus caminhos a Ele. Estreite a sua experiência de entrega dos seus caminhos a Ele. Dia após dia, vá entregando, vá aprendendo, vá descansando em seus caminhos os cuidados de Deus. E terceira e último desafio: renove a sua confiança e renove a sua esperança em Deus em tempos difíceis. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã e a sua família. Pastor Gerson Trevisan, Igreja Presbiteriana de Cesareia.